Vamos então para a terceira e última mesa temática, que é dedicada às cidades resilientes e desenvolvimento. Vamos discutir os desafios para minimizar os efeitos dos eventos climáticos extremos e tornar os municípios mais sustentáveis, inteligentes e preparados para o futuro. Serão apresentadas experiências de políticas públicas, iniciativas privadas e instrumentos de financiamento que apoiam a construção de cidades mais resilientes. E para moderar este painel, eu convido o secretário executivo do ICLEI, o senhor Rodrigo Perpétuo, por favor. Para compor essa mesa, eu convido também o superintendente da área de enfrentamento de eventos extremos e gestão do Fundo do Rio Doce do BNDES, senhor Gabriel Rangel Visconti. Também a prefeita do município de Estrela, a senhora Karine Schwingel. O analista de políticas públicas da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Henrique Rodrigues. O presidente do Badesul, o senhor Cláudio Gastal. Gerente de Desenvolvimento Urbano no WRI Brasil, o senhor Henrique Evers. E o diretor-presidente da Fomento Paraná, senhor Cláudio Stabile. E eu já passo então a palavra direto para o moderador, doutor Rodrigo Perpétuo, por favor. Então, boa tarde a todos e todas. Agradecer a BDE e o BRDE pelo convite. Também os nossos panelistas por aceitarem compor esse último painel, que vai tratar exatamente da vinculação entre esses dois temas que realmente se tornaram indissociáveis, a questão da resiliência nas cidades e os processos de desenvolvimento sustentável local. Eu represento o ICLEI, como foi dito, para aqueles que não conhecem, o ICLEI é uma associação, talvez a maior associação de cidades, mas também governos estaduais do mundo, com sede na Alemanha e capítulos regionais em todas as partes do mundo. Eu dirijo o capítulo sul-americano do ICLEI. O ICLEI tem a responsabilidade de representar o grupo de interesse dos governos subnacionais perante as grandes agendas da ONU que emergiram daqui do Rio em 1992. Notadamente a agenda do clima, o Acordo Quadro do Clima, hoje conhecido de todos nós, né? O Acordo de Paris, a COP30 vem aí, nós vamos falar obviamente um pouco disso, a Convenção da Diversidade Biológica e o Acordo Quadro de Combate à Desertificação. Então, o ICLEI senta na mesa com os secretariados das convenções em nome do grupo de interesse, do grupo representativo dos governos subnacionais. E com o passar do tempo, o ICLEI foi se especializando também em apoiar a implementação dessas agendas. E talvez para introduzir esse painel, eu possa dizer do trabalho que a gente tem feito aqui no Rio Grande do Sul, tanto com o governo do estado do Rio Grande do Sul, e aí a gente tem uma tarefa desafiadora, que é apoiar e facilitar tecnicamente, institucionalmente, com o governo do estado, todo o processo que a gente chama de conformidade climática do estado do Rio Grande do Sul. Isso envolve o compromisso com a agenda climática, os diagnósticos de emissões de gases do efeito estufa, mas também de vulnerabilidade climática, o planejamento climático, nessa fase que a gente está, e a legislação estadual do clima. A gente faz isso também para municípios menores, no caso aqui do Rio Grande do Sul, São Cepé, Santiago, mas também a capital Porto Alegre. E aqui na capital, além do planejamento climático, a gente também já teve a oportunidade de trabalhar em outras dimensões que contemplam o trabalho da ação climática local, perspectiva de adaptação vinculada à inovação. Então, a gente fez aqui 2 rodadas de um programa de inovação que a gente tem, que a gente chama de Clay Innovation, em que a gente ofereceu a possibilidade de acelerar startups, a última delas, soluções baseadas na natureza vinculada à resiliência. E agora, no edital do BRDE, com outros parceiros, como no caso a Fundação Boticário,
nós vamos começar um trabalho de implementação também de soluções baseadas na natureza na região metropolitana de Porto Alegre, respondendo aos desafios de resiliência. Para dar para vocês um lampejo, uma rápida informação do trabalho que a gente vem fazendo, que obviamente é um trabalho muito integrado às questões de adaptação. No que se refere à COP30, e aí eu já passo a palavra para os painelistas, nós temos uma agenda cada vez mais forte com viés de resiliência. Isso é uma certa novidade. De 5 anos para cá, essa agenda foi tendo pé de igualdade com a agenda de mitigação. Isso ainda não é verdade para as questões de financiamento. A gente viu o estudo que a Débora apresentou muito bem aqui. Cada vez mais nós vamos ter uma equalização, um balizamento das oportunidades de financiamento vinculados aos grandes fundos climáticos, também com a perspectiva de adaptação. E nas cidades, obviamente, essa questão se vincula à estrutura urbana. Drenagem, macrodrenagem, mas também a habitação seriam 2 eixos de infraestrutura que necessariamente se vinculam às políticas de resiliência. Então, para abrir os trabalhos, eu quero crer que a gente vai ter tempo depois para explorar também a possibilidade de aprofundar individualmente com cada um dos painelistas, e pedindo para que cada um de vocês façam as intervenções em torno de 5 a 7 minutos para permitir esse debate subsequente. Eu queria colocar 2 perguntas norteadoras. Primeiro, quais são as estratégias e os programas que as instituições que vocês representam têm empenhado e colocado em prática para promover a resiliência nas cidades? E segundo, quais são os desafios que as instituições de vocês enfrentam ao empenhar esse tipo de estratégia e como rapidamente tentar melhorar coletivamente, a partir de cada instituição, essa questão do fomento à resiliência nas cidades, com a perspectiva do estímulo ao desenvolvimento local. Então, para começar, nós vamos chamar o BNDES, está aqui representado pelo Gabriel Rangel, e ele é o superintendente da área de enfrentamento a eventos extremos e gestão do Fundo Rio Doce do Banco Nacional de Desenvolvimento. Por favor. Ok. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho de Clay. Muito bom. Vamos cumprimentar a prefeita Karine, em nome da qual cumprimento meus colegas. Rodrigo cortou meu tempo pela metade. O briefing vinha 12 minutos, já falou 6, 7. Então, serei breve aqui e vou começar a passar rapidinho o que o BNDES tem feito nos últimos meses, e é literalmente nos últimos meses, porque por conta dos eventos extremos, nós tivemos que acelerar bastante a maneira com a qual o banco está estruturado para enfrentar esses eventos cada vez mais frequentes, infelizmente. Tudo começou em 2011, teve um desastre também muito grande no Rio, na região serrana. Muitas pessoas faleceram. E ali o banco começou a desenvolver um programa que é o PER, um programa emergencial. De lá para cá, como eu falei, infelizmente outros eventos extremos aconteceram também, Covid, tragédia aqui no Rio Grande do Sul. E esses eventos, junto com outros que o banco teve que atuar, nos trouxeram alguns aprendizados importantes, e a partir desses aprendizados o banco está se estruturando para enfrentar esses eventos de uma maneira mais efetiva. E aí a gente colocou aqui algumas lições aprendidas a partir de coordenação de ações. É importante você ter as ações não dispersas, mas coordenadas, centralizadas, especialmente dentro do banco, na parte de comunicação, relacionamento institucional, produtos de prateleira. Não dá para você desenvolver um programa emergencial após uma tragédia, após um evento extremo. Tudo tem que estar pronto, você tem que ter um protocolo, você tem que ter forças-tarefas em stand-by, para que a qualquer momento, quando necessário, todo o estado emergencial possa ser acionado. E é isso que a gente está tentando fazer. Não é simples, porque isso envolve o banco como um todo. É um erro achar que é uma área que vai responder. Ah, não, são só produtos financeiros. Basta ter produtos financeiros que você vai atender ao público, você vai atender o produtor rural, você vai atender as empresas. Não é verdade. E a gente tem olhado muito para o que aconteceu no passado e percebido que, ao não envolver alguns setores do banco, nós enfrentamos obstáculos, obviamente não previstos, mas que se tornaram realmente dificultadores para a execução mais imediata daquilo que a gente pretendia fazer.
Então foi criada uma área, uma unidade, o presidente Mercadante entendeu que era o momento de ter uma unidade específica para enfrentar eventos extremos, na qual hoje eu sou superintendente. Ela também cuida de um outro grande problema, que é o Fundo Rio Doce. O Fundo Rio Doce, ele deriva do desastre que aconteceu há 10 anos atrás, dia 5 de novembro, completam 10 anos da tragédia que aconteceu em Mariana, onde muitas pessoas faleceram, o maior desastre ambiental do Brasil, o maior desastre do mundo em relação a rompimento de barragem de rejeitos. E o banco hoje ele é gestor da parte dos recursos da União, que as empresas vão pagar ao longo de 20 anos. Então isso faz com que nós tenhamos já também mais experiência na gestão e na implementação de projetos relacionados à mitigação e reparação de um grande evento extremo que foi esse desastre que aconteceu há quase 10 anos. Mas em paralelo a gente também sabe que outros provavelmente acontecerão, sejam climáticos ou não, mas provavelmente climáticos. Então a gente tem uma unidade específica, um departamento que é esse DEVEX, para preparar o banco para enfrentar eventos extremos. E essa preparação, como eu falei, a ideia é que nós tenhamos um botão, nós possamos acionar o estado emergencial do BNDES em um dia. Isso faz com que a diretoria passe a ter um gabinete emergencial, um subconjunto da diretoria, um subconjunto do superintendente e forças-tarefas espalhadas pelo banco para que todos possam atuar de forma efetiva quando um evento extremo acontecer. Infelizmente, como já essa palavra, a gente gosta de estar pronto, mas a gente nunca quer acionar. Com as chuvas que aconteceram alguns meses atrás, nós chegamos perto e monitorávamos isso dia a dia, de novo aqui no Rio Grande do Sul, preocupados com a elevação dos níveis dos rios, com as cotas de inundação sendo alcançadas. Não acionamos, não foi necessário. Quase acionamos novamente com o tarifaço. É um evento de natureza econômica, comercial, mas com impactos grandiosos sobre perda de emprego, produtividade, enfim, sobre a economia brasileira como um todo. Com a retirada de alguns setores foi amenizado, mas ainda assim nós estamos parcialmente em estado emergencial. Nós não acionamos oficialmente, mas estamos ajudando o banco a se estruturar para responder melhor na execução do Plano Brasil Soberano. E isso envolve, aqui obviamente não pretendo que ninguém leia isso, é uma matriz de responsabilidade. Quer dizer, o banco construiu uma grande matriz onde cada área, cada unidade, cada uma das 22 unidades do BNDES possuem suas atribuições dentro de um plano emergencial. Quem coordena é a área de gestão de eventos extremos, de enfrentamento de eventos extremos, que é a ARD, mas todos aqui, desde viagens a produtos financeiros, garantias, gestão de pessoas, tecnologia da informação, todo mundo tem um capítulo na sua política, tem um capítulo na sua forma de atuar referente à atuação em um estado emergencial. E, como eu falei, a gente vem monitorando agora a partir de diversas bases, estaduais, federais, internacionais, são bases públicas, não é fácil você juntar tudo. Você tem várias instituições no Brasil altamente capacitadas, INPE, CEMADEM, que concentram dados. O INPE acabou de anunciar um supercomputador, onde as previsões meteorológicas vão melhorar profundamente. A gente concentra isso tudo e, semanalmente, a gente entrega para a diretoria do banco um boletim com os destaques pelo país. E aí a situação, por exemplo, atual, hoje, não temos, ainda bem, nenhum município em estado de calamidade, com reconhecimento federal, mas em situação de emergência temos aproximadamente 18% dos municípios do país, 981, majoritariamente em números na região Nordeste, mas que proporcionalmente até acabam sendo mais representativos na região Norte. Por exemplo, o Acre, os 22 municípios do Acre estão em estado de emergência por conta de seca. Então, seca e estiagem hoje é o principal problema, mas outros problemas também são monitorados, chuvas, inundações, incêndios, doenças, chikungunya também, houve um grande surto. Então, a gente fica monitorando isso para saber quais são os impactos e em que momento nós podemos vir a ser acionados. Então, essa é a nossa agenda, como eu falei, governança, responsabilidades, matriz pelo banco como um todo, implementação do Plano Brasil Soberano. A agenda futura,
é estabelecer acordos de cooperação com algumas das instituições que eu citei, onde nós capturamos esses dados, avançar em produtos de prateleira e também focar na captação de recursos. Até a gente tem conversado bastante com a BDE, a qual eu agradeço aqui o convite, para que nós possamos vislumbrar, talvez, criação de fundos, recursos com taxas muito competitivas, para que nós possamos repassar a municípios, a estados, a empresas, quando tivermos que enfrentar um novo evento emergencial. Tá? E aí que estão as soluções, só para fechar, quem tiver interesse, entrar no site do banco, você tem todas as soluções emergenciais naquele endereço. Existem soluções emergenciais específicas para cidades, para municípios, que é o cidades.bnds.gov.br. A partir desse link vocês conseguem chegar lá. E aí eu não vou, assim, em benefício do tempo, aqui estão as outras soluções. Mas é isso, eu fico à disposição, enfim, para perguntas, questionamentos e detalhamentos. Eu sei que eu passei um pouco rápido, mas, enfim, o Rodrigo, infelizmente, cortou, como eu falei antes, uma parte do meu tempo. É brincadeira. Obrigado a todos. Tá? Obrigado, Rangel. Não, excelente. Eu não quis ser muito cruel, mas para permitir, e peço a compreensão dos palestrantes, para permitir realmente que a gente avance. Acho que você fez realmente uma fala muito objetiva que nos inspira, né? A grande questão todas as instituições devem estar preparadas para a contingência. E essa preparação envolve modificações na governança, criação de protocolos para todas as áreas e, obviamente, o uso de dados, informação, uma comunicação assertiva e periódica. Então, o trabalho do banco é inspirador. Aqui em Porto Alegre, a gente tem feito com a capital, está concluindo agora, na verdade, vai concluir antes da COP, um trabalho com a Defesa Civil, que é fruto do planejamento climático que a gente fez com recursos do Banco Mundial, de desenvolvimento, ou apoio ao desenvolvimento do plano de redução de risco, da prontidão da Defesa Civil, para que a Defesa Civil tenha todos os protocolos necessários. Mas isso não é só tarefa da Defesa Civil, como a gente está vendo aqui, instituições financeiras do porte, do BNDES, devem também ter os seus protocolos. E uma das linhas, a gente tem tido uma interlocução muito fluida com o BNDES Cidades, com o Alan, que é o gerente da área. Uma das linhas é exatamente a possibilidade de financiamento de centros de operação para a prevenção de riscos e desastres, para atuação também em resposta, vinculada às políticas de resiliência e de adaptação. Então, o BNDES, muito importante, tenha também retomado esse trabalho mais direto com as cidades. Para dar sequência aqui ao nosso debate, eu quero chamar o Henrique de Araújo, ele que está representando aqui a Secretaria de Turismo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vai lá, Henrique. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui representando a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, em nome do nosso secretário Santini, representando também aqui a importância da gente trabalhar o turismo e a resiliência dentro desse contexto. Agradeço o convite do evento e parabenizo também a todo o contexto das falas que foram ditas aqui ao longo do dia. E é importante a gente refletir um pouco sobre a resiliência e o turismo. Nós estamos falando de uma das principais atividades econômicas, mas que o turismo não se limita a uma questão mercadológica. Nós estamos falando de turismo enquanto uma ação de perpetuação da cultura, de valorização dos elementos materiais e imateriais, dos saberes fazeres, e o Rio Grande do Sul tem muito isso a oferecer. A identidade do povo gaúcho, a sua resiliência, e eu acho que é isso que a gente precisa apresentar. Acho que é isso que a gente precisa compartilhar com vocês junto a uma perspectiva do turismo, da resiliência e de um contexto do que o Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo vem enfrentando umas questões climáticas, seja a seca, o aumento do nível do oceano, os incêndios que vão acontecendo aí sem precedentes. E isso não pode ser objeto da nossa indiferença. Nós temos que trabalhar juntos com a sociedade, com o poder público, a iniciativa privada, em prol de um desenvolvimento sustentável e inclusivo, no qual a gente tem que trabalhar pensando numa perspectiva das gerações vindouras. E eu acho que o turismo tem essa perspectiva da gente trabalhar. Então, nós passamos por um cenário desafiador.
Isso é claro. No ano de 2024, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos os eventos que culminaram aí em uma redução da nossa competitividade turística. Com isso, nós tivemos também uma sensação de insegurança. Visitantes e turistas, não só do turismo doméstico, mas também o internacional, tiveram ali uma insegurança de conhecer os nossos atrativos naturais e culturais. E com isso nós tivemos uma diminuição do nosso fluxo de turistas e passamos aí também a ter uma dificuldade de recuperação da nossa infraestrutura e da nossa confiança. E isso tudo começou a impactar a reputação do turismo no Rio Grande do Sul, com esses eventos que começaram a ter desde o ano lá de 2024, com as enchentes. Então nós tivemos aí uma queda da atividade turística, uma queda também expressiva dos assentos ofertados nos voos aqui para o Rio Grande do Sul, principalmente com o fechamento do aeroporto aqui na capital Porto Alegre. É claro, nesses dados que eu estou apresentando para vocês, que lá no período de 2024 nós tivemos uma queda expressiva no número de turistas aqui no Rio Grande do Sul. E enfrentamos essas situações críticas que impactaram diretamente o desenvolvimento da nossa atividade. Assim como a Covid-19, o setor do turismo é um dos primeiros impactados e um dos últimos a voltar a atuar. Então, a gente está falando de um impacto dentro das comunidades, dentro do setor privado, dentro de um desenvolvimento que precisa ser pensado, refletido e trabalhado em prol de um desenvolvimento muito mais plural e significativo, voltado para essa valorização. E com isso, com as enchentes, com esse desenvolvimento, nós tivemos aí o lançamento do Plano Rio Grande, que é um plano que visa aí a reconstrução a curto, médio e longo prazo. É possível também a gente falar sobre a governança desse plano, principalmente trazendo a relação da resiliência nesses eixos trabalhados. E é claro que o turismo é um dos setores com maior potencial nesse plano do Rio Grande. Nós estamos dizendo que é uma economia em ascensão, uma economia que a gente vem desenvolvendo dentro do nosso estado. E claro, eu não estou falando aqui apenas de uma questão econômica. Nós estamos falando aqui sobre uma pluralidade cultural do Rio Grande do Sul. E aí a gente vem superando isso ao longo do tempo, principalmente no ano de 2024, com coragem, resiliência e principalmente compromisso. Compromisso com o desenvolvimento do turismo dentro do cenário nacional. Porque eu entendo, a Secretaria entende, o Estado do Rio Grande do Sul entende que o turismo, ele não é vagão, ele é uma locomotiva. Ele não é consequência, ele é um objeto que pode ser trabalhado de uma forma a reconstruir um Estado, a prepará-lo para uma geração econômica e diversificar todos esses fatores. E com isso nós tivemos aqui, no ano de 2025, como a Embratur colocou, o Rio Grande do Sul como o estado que maior recebeu turistas no mês de janeiro, no início desse ano, com mais de 95% nesse período. Então, nós temos, além desses dados, uma questão do segundo estado mais acolhedor. A forma como o gaúcho recebe esses visitantes, esses turistas, maior alta de turistas internacionais em janeiro de 2025. Então a gente vem recuperando e vem recuperando com resiliência e principalmente responsabilidade. Uma responsabilidade social com o desenvolvimento que a gente vem buscando dentro desse contexto. Além disso, eu posso apresentar aqui diversas outras notícias para vocês que embasam essa narrativa que eu estou trazendo. As iniciativas privadas, públicas, as parcerias com a TAP, com a Embratur. E aí a gente tem também as nossas ações e conquistas lá no primeiro semestre.
tivemos aí as nossas situações, nós analisamos o que tinha sido feito e nós tivemos, claro, os nossos resultados. Um crescimento muito significativo, a volta da busca do Rio Grande do Sul como destino de preferência no Brasil. E claro, essa é uma estratégia regional que a gente buscou e tem resultados também. Nós tivemos resultados nesses eventos que nós estamos participando dentro do Estado e sempre buscando a descentralização dentro desse contexto. Estou passando muito rápido porque eu acho que meu tempo já está acabando, mas nós estamos de portas abertas, prontos para encantar o Brasil e o mundo, principalmente com as nossas ações, com as nossas políticas públicas dentro da Secretaria de Turismo, que estão apresentadas aqui. As nossas ações, por exemplo, promocionais em âmbito regional, estadual, internacional. Hoje mesmo nós estamos no Rio Grande do Sul participando da Feira da ABAV no Rio de Janeiro com essa promoção do nosso estado. Então, temos também a promoção do turismo gaúcho, a reabertura do aeroporto, as campanhas nacionais, por exemplo, nós tivemos aqui a campanha do inverno gaúcho, venha viver o inverno, viva o Rio Grande do Sul, foi uma campanha nacional buscando essa valorização do nosso inverno. E aí, por fim, nós temos também o Prograntur, que é um programa de subsídio de juros para grandes empreendimentos do turismo aqui no Rio Grande, com aqueles empreendimentos, com aquelas cidades, que foram afetadas e que podem aí correr para conseguir esse subsídio de juros. E, é claro, o Prograntur sempre trazendo a questão da sustentabilidade, da resiliência, do compromisso com a comunidade local, com o desenvolvimento social. Então, eu acho que fica claro que o turismo ele é uma possibilidade da gente trabalhar e tornar as cidades cada vez mais resilientes e um compromisso com todo o desenvolvimento para as nossas gerações vindouras. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Henrique. Acho que você traz uma perspectiva interessante que é muito dita em épocas de Fórum Econômico Mundial, geralmente em janeiro. Essa declaração vem à tona, né? Já há 5 anos consecutivos, a questão climática aparece como um dos 3 principais riscos para a questão do fluxo de capitais no mundo. Ou seja, a decisão do investidor ela está muito relacionada com a vulnerabilidade climática, por um lado, de um determinado território, mas também em como esse determinado território se prepara e enfrenta e previne a questão de eventos extremos ocorrendo na sua jurisdição. Então, essa perspectiva da infraestrutura turística resiliente, da capacidade de recuperação do território é muito importante. O segundo ponto que eu quero elencar são os efeitos de encadeamento para a frente, né, da perspectiva do turismo. Traz dinheiro novo. Sempre tem um evento, sempre que você tem um fluxo turístico, esse turista está trazendo para a economia local, regional, um recurso financeiro que não estava circulando naquele território. Então, é claro que a atividade turística tem um efeito sempre importante nas dinâmicas de desenvolvimento local e regional sustentável. Para manter a conversa com os Henriques, quero convidar meu amigo Henrique Evans, que está aqui representando essa instituição parceira tão importante para o fomento ao desenvolvimento local sustentável, para a agenda climática local, que é o WRI Brasil. Por favor, Henrique, a palavra é sua. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Agora sim. Boa tarde. Então, sou o Henrique, aqui representando a WRI Brasil. Começar agradecendo o convite da BDE para estar aqui falando na minha cidade, onde eu moro, e o que é raro, né? Em geral, a gente está em eventos Brasil afora aí falando. E vou falar justamente sobre o desafio do financiamento para a promoção de cidades resilientes. Creio que farei também um preâmbulo, e já vamos chegar lá, para as falas da prefeita de Estrela e do Cláudio do Badesul, com o qual a gente tem a alegria de estar cooperando aí recentemente. Também somos parceiros
Somos parceiros da BDE já há alguns anos no apoio a uma série de agendas relacionadas ao financiamento de cidades. Mas eu vou começar explicando quem é o WRI Brasil, só para colocar todo mundo na mesma página, porque acredito que a maioria de vocês não conhece ou não ouviu falar. Somos um instituto de pesquisa, a gente trabalha para gerar transformação, focado no desenvolvimento sustentável. A gente é WRI Brasil, mas vinculados ao WRI, que é o World Resources Institute, que é uma instituição internacional com sede nos Estados Unidos, mas a gente tem uma atuação ampla aí no mundo inteiro, com escritórios nesses países que a gente tem aí na imagem ao lado. Aqui no Brasil, uma atuação já há 20 anos, que começa com foco em mobilidade urbana. Temos uma agenda em cidades, mas a gente trabalha também com as pautas de clima, florestas e sistemas alimentares. Então, uma ampla gama aí de atuações. No meu caso, eu no programa de cidades trabalho muito em cooperação com os governos locais, os municípios em especial, e também com o governo federal, mas também instituições, associações como as instituições financeiras, de desenvolvimento e a própria ABDE. E aí a gente viabiliza esse apoio técnico com parceiros doadores externos. Em geral, a gente presta esse apoio técnico sem um ônus direto aos beneficiários. Bom, dito isso, começo. Eu tenho brincado, né? Que não aguento mais usar a imagem da própria desgraça, né? Porque a gente viveu isso aqui, mas não tem como a gente começar falando sobre cidades resilientes sem trazer o exemplo do que a gente viveu no ano passado aqui em Porto Alegre. E o ponto aqui, na verdade, é dizer assim: a gente, e muito do que eu vou falar aqui, busca a gente evitar que isso aconteça de novo. Mas, na verdade, evitar que o impacto do tamanho que foi... Posso só interromper um pouquinho? Para quem não é de Porto Alegre, essa foto é a 3 quarteirões daqui. Boa, Cláudio. É a 3 quarteirões daqui. Exatamente. Ou seja, você passa a praça, desce 2 quadras, é essa foto aqui. Ok? Só para terem uma noção do que aconteceu. Okay? Muito Desculpa. Não, ótima intervenção. Que, por sorte, aqui a gente está no alto do morro já, né? E aí a água não chegou aqui, senão teria chegado. Mas o ponto é que não é evitar o impacto, né? Porque provavelmente o tamanho da chuva que aconteceu, apesar de ser muito fora da curva, vai acontecer muito similar. A gente precisa reduzir o tamanho do impacto, porque as mudanças climáticas elas já estão trazendo os eventos extremos com mais frequência, mais intensidade e com impactos às vezes maiores do que a gente gostaria. E o que a gente tem que fazer para isso, né? Eu vi não sei se a Gisele está aí ainda, mas eu vi ela falando sobre comparar o que estava sendo usado em seguro com o que poderia ser feito de investimento, né? E a própria Débora, antes, quando apresentou o estudo que foi feito com a BDE, falou sobre esse mesmo estudo, que é do WRI, tá? Que traz a questão do caso de investimento para adaptação climática. Né? É uma análise que, no fim, assim, a grande mensagem-chave dela é essa aí, que de cada $1 investido em adaptação pode render mais de $10 em benefícios em um período de 10 anos. E principal, olhando um olhar do triplo dividendo, que é não só os custos evitados com os desastres, mas também os retornos econômicos e sociais que esses investimentos trazem. Então aqui a gente tem um ponto de fato pensar que sim, a gente precisa estar preparado e ter as ações de resposta e emergência, mas investir em adaptação ou em prevenção é também investir em desenvolvimento, no fim das contas, né? Com grandes retornos. E aí eu vou trazer aqui 2 exemplos de trabalhos que o WRI Brasil fez, que tocam Estrela e o Badesul, tá? Mas que em especial também conecta esses pontos com relação a um olhar que a gente tem muito especial para o desafio do financiamento, olhando tanto para o lado da oferta de crédito e a oferta de financiamento para os municípios, quanto para o lado da demanda por esse crédito, que no caso é a capacidade técnica dos municípios, né? E a gente entende que existem gaps grandes nos 2 lados, tá? E ainda tem um terceiro, que são as condições habilitantes aí que o país acaba trazendo, né? Uma série de questões regulatórias aí que travam e também questões econômicas, como a gente estava falando da Selic aí no painel anterior. Então, um exemplo é o acelerador de soluções baseadas na natureza, que nesse caso olha para o lado da demanda por crédito, que eu estava falando. Tá? Esse é um programa que a gente implementou durante 2 anos, até metade do ano passado, que tinha o foco justamente de fomentar e dar o apoio técnico a municípios no Brasil que estivessem propondo
soluções baseadas na natureza, formas inovadoras, ou não tão inovadoras assim, de responder àquele desafio da adaptação que eu estava comentando antes, né? Como é que a gente adapta as cidades, mas através de soluções baseadas na natureza. Apoiamos 10 municípios no Brasil, tá? Um deles Estrela, mas outros 9 municípios em outras regiões do Brasil. Então, ao longo de 22 e 24, a gente prestou esse apoio técnico, que tinha um foco em qualificar a própria solução baseada na natureza, mas principalmente estruturar o projeto para que ele tivesse seus custos bem definidos e uma estratégia de financiamento. E, a partir disso, fazer a conexão com os potenciais financiadores. Bom, o que a gente atingiu de resultado? A gente, até o início desse ano, já tinha garantido 60 milhões de reais mobilizados para a implementação de alguns desses projetos, tá? E em negociação aí mais de 180 milhões de reais, além de já ter promovido alguns projetos pilotos dentro do âmbito desses projetos grandes, já implementados e outros em desenvolvimento. Mas meu ponto aqui não é só falar do sucesso, dos resultados. Até porque 60 milhões, dependendo de quem olha, não é uma escala assim tão grande, mas para os municípios com que a gente estava trabalhando, é bem representativo. O porém aqui é que esses 60 milhões são, se não todos, quase a totalidade é recurso do PAC e OGU. Ou seja, não foi, de fato, necessariamente uma captação que exigiu uma negociação, uma estruturação mais complexa do projeto. E outra, né, focado em uma fonte só. Os 180 milhões em negociação são, de fato, com IFDs para operações de crédito. Porém, elas não fecharam. E olhem de novo, né, entre 22 e 24 a gente deu esse apoio. Não teve um banco com quem a gente conversou que falou que os projetos do acelerador não estavam qualificados o suficiente. O problema desses 180 milhões não terem virado ainda estão relacionados a CAPAG, interesse político, interesse não, vamos colocar assim, prioridade política de avançar esse endividamento, seja por parte do tomador, seja por parte do financiador, e todos os entraves regulatórios que a gente conhece que existem no Brasil. Então, assim, mesmo com um investimento feito de qualidade, modéstia à parte, na qualificação do projeto, não foi suficiente para a gente virar o jogo drasticamente no acesso aos recursos. E por que isso? Eu falei de alguns entraves, mas também porque a gente tem um olhar a ser feito para o lado da oferta de crédito, né? E aí um ponto que a gente veio fazendo em paralelo e vem fazendo na parceria com a BDE é justamente o apoio às instituições financeiras de desenvolvimento. Vou dar só o spoiler aqui, porque eu acho que o Cláudio vai falar depois mais um detalhe, mas nesse processo a gente apoiou o Badesul, e muito também pós-desastre aqui no Rio Grande do Sul, ao desenho e lançamento do que é, de fato, a primeira linha de crédito de soluções baseadas na natureza urbanas que a gente tem no Brasil, alocando ali 20 milhões anuais, com uma série de critérios e taxas ali que a gente ajudou, tecnicamente, o Badesul a desenvolver. Existia e sempre existirá o receio e o desafio de ter uma demanda, de fato, para isso, mas eu acho que a gente pode conversar aí entre Badesul e Estrela depois sobre como está sendo isso. E, além disso, a gente recentemente finalizou uma capacitação técnica olha, eu acho que mais de 90 técnicos aí de IFDs do Brasil inteiro e também de uma ou outra instituição internacional para capacitar o staff técnico dos bancos a desenhar soluções financeiras aí, que contenham soluções baseadas na natureza, o que envolve desde o exemplo do Badesul de criar, de fato, uma linha de crédito, mas também adequar o seu portfólio, né, existente, ou incluir itens financiáveis nas linhas de crédito que já existem, que é um pouco do que o estudo que a Débora apresentou antes, meio que aponta já, né? Dito isso, agradeço e fico à disposição aí para o nosso debate. Muito obrigado. Maravilha, muito bom, Henrique. Então, nós estamos vendo aqui a necessidade de integração de agendas, né? Essa fragmentação vem desde o plano global, né? Você olha para a agenda urbana, você tem lá em 2016 a ONU Habitat com a nova agenda urbana cunhada, dando diretrizes para o desenvolvimento urbano. Você olha para a agenda de biodiversidade, ela é conduzida pelo Secretariado da Convenção da Diversidade Biológica, a última COP em Cali, com a agenda de Cali, como em Montreal, para a biodiversidade. Você olha para a agenda do clima, são as conferências do clima, que vem aí a COP 30 de Belém,
com as diretrizes também relacionadas ao Acordo de Paris. E na hora que você chega no território, tudo isso fica fragmentado também. Então, o que a gente está vendo aqui, a partir do uso de soluções baseadas na natureza para a promoção da resiliência, é uma grande possibilidade de integração no território das agendas urbana, de biodiversidade e de clima, nesse caso, notadamente a agenda de adaptação. Também, nessa ação do WRI, você vê a necessidade de conhecimento e construção de capacidades técnicas, tanto para o desenho de projetos, por um lado, como também para a oferta de crédito dedicada a esse tipo de solução. Muitas vezes, as instituições financeiras têm o recurso, têm o dinheiro para emprestar, mas esse recurso não encontra critérios de biodiversidade, de resiliência, que forcem, obriguem os tomadores a também incorporarem esses critérios, por outro lado, nos projetos que estão desenhando. E aí, como ela foi citada, eu queria convidá-la para apresentar o seu caso, que eu sei que é um caso de muito sucesso. Prefeita Karine, prefeita de Estrela, por favor, conta para a gente. Bom, boa tarde. Eu vou dispensar saudações aqui para a gente ir direto, ao tema, até para a gente vencer os horários. Primeiro, fazer um parênteses na sua fala, que quando fala do turismo, a gente também tem que lembrar o quão o turismo vai se tornar ainda mais importante ter o olhar de investimento, que a gente está com uma reforma tributária que vai mudar completamente a tributação, que vai ser no consumo, não mais na produção. Então, os municípios também estão num desafio gigante aí para conseguir reorganizar a sua matriz produtiva para que a gente possa fazer frente a essa alteração, e o turismo vem com um forte aliado nesse processo. Claro que Estrela, falar de turismo é bem complicado depois de tudo que a gente passou no ano passado, mas a gente vem trabalhando fortemente porque eu acredito no turismo, como tu falaste antes, é uma fonte nova de recurso que só vem para agregar. Estrela é uma cidade relativamente pequena, tem 34 mil habitantes, uma cidade banhada pelo rio Taquari e que estava acostumada com enchente, O rio sobe, desce, passa o lava-jato e vamos embora, Assim era a nossa realidade. Então, o que aconteceu ao longo da história? As pessoas foram chegando cada vez mais próximas do rio, para morar, para trabalhar, para investir. Porque havia essa possibilidade de tu baixar o rio, lá segue a vida normal e tudo funcionava. O que ocorreu, em setembro de 2023, e depois maior ainda em maio do ano passado, de 2024, foi que o rio subiu pelo menos 8 metros além do que historicamente vinha subindo. Nosso rio lá tem em média 12 metros, é o nível dele, e foi a 34 metros, ou seja, 22 metros além do nível básico dele, e o máximo que chegava era 28, já era uma grande enchente. O que mudou desde então? A gente tem que aprender com a dor, Infelizmente, a dor nos ensina muita coisa. E a gente sofreu muito porque a gente teve 1.300 residências destruídas. A realidade do Vale do Taquari é bastante diferente da realidade aqui da região metropolitana. Enquanto que no Vale do Taquari a gente tem o rio subindo 1 metro por hora, e chegou a momentos, em maio do ano passado, que chegou a subir 2 metros por hora, aqui sobe 1 centímetro, sobe centímetros. Então, a tua capacidade, o tempo de resposta é muito diferente. Então, as soluções elas têm que ser pensadas também conjuntamente, mas de forma distinta, porque são realidades diferentes. A gente teve essa destruição gigante por causa da velocidade que a água atingiu, depois de passar, então, nessa metragem histórica aí, e acabou levando tudo que veio pela frente, Tanto que a gente teve 2,5 bairros em Estrela que não existem mais, que foram destruídos. Tu passa lá, parece que uma bomba foi atirada naqueles lugares. E aí mudou muito a cultura do município. Por que eu falo isso? Porque antes a gente tinha dificuldade de convencer as pessoas a sair da beira do rio. Quando meu marido foi prefeito por 8 anos, ele criou o programa lá habitacional e foi um desafio conseguir convencer as pessoas a sair da beira do rio. Elas não queriam, elas estavam acostumadas com aquela realidade. E hoje é o contrário. Hoje as famílias querem sair. E é muito triste hoje o que a gente está vivendo nas escolas, principalmente do município. Eu tenho 4 filhos, então tenho a coisa de mãe muito forte na veia, Quando começa a chover, as crianças se agarram nos professores e perguntam: vai acontecer de novo? Então a gente está com traumas gigantes a serem superados, além da reconstrução civil, além da reconstrução física.
E não tem nenhuma obra que pode ser mais importante do que a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E aí entram as SBNs. Aí entra este olhar que até o Henrique falou, dificilmente há do poder público, né, o financiamento para ações de resiliência, ações de drenagem, ações de SBNs. E é fato. Eu digo para vocês que aconteceu há poucos dias atrás. Quando a gente foi buscar acessar junto com o Badesul esse crédito que foi falado aqui, quando a gente postou dizendo queremos transformar, né, Robson, o porto lá de Estrela num espaço de resiliência com SBN, sistemas de drenagem, qual foram os comentários na postagem? E a minha casa? Vai gastar dinheiro nessa bobagem? Vai gastar dinheiro nisso? Então, o político acaba enfrentando muitas vezes essa crítica por, né, claro, obviamente, muitas pessoas que desconhecem o poder das SBNs para a redução, inclusive, do problema que vai afetar ele mesmo. Né? Então, acaba sendo também aquela coisa quando se fala em esgoto, né, esgotamento sanitário. O político vai enterrar dinheiro, que é investir em cano, acaba ficando para trás essa política pública que é fundamental. E eu estou falando bem abertamente porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa dizer que também há uma dificuldade no movimento político de fazer enfrentamento a algumas causas. E nós temos que tirar o olhar do voto nesse momento e ter o olhar do resultado. E por isso que eu trago, assim, rapidamente, só alguns projetos que a gente vem executando lá em parcerias. Né? Eu disse antes que o município de Estrela é um município relativamente pequeno, né? É o segundo maior do Vale do Taquari, mas é relativamente pequeno, mas com grandes parceiros. Quando eu ainda era secretária, há 2 anos atrás, antes das enchentes, eu era secretária de Desenvolvimento, Planejamento, Meio Ambiente, Econômico e tal, a gente começou essa parceria com a WRI, já naquele momento, pensando em soluções que a gente poderia trazer. E aí se criou um projeto chamado Parque Linear, tá? E esse Parque Linear, que é esse projeto verde urbano, ele acabou, por causa da qualidade do projeto, que foi acelerado pela WRI, quando deu a enchente, ele foi aprovado pelo governo federal pela qualidade do projeto. E ele foi, então, adaptado para esta área que foi destruída. Aqui é justamente um bairro que foi totalmente destruído, e a gente vai ter a implantação, ali onde vocês veem o verdinho ali, vocês dá para ver um pouquinho de urbanização, bastante, acho que dá para ver daí a urbanização, essas casas não existem mais. E ali vai ser implantado todo um projeto de resiliência, e acho que esse que foi o grande diferencial. Desde que deu a enchente, todos os projetos posteriores foram pensados com SBNs, todos com sistemas de drenagem, que antes não se pensava, que antes não se colocava, que antes não se incluía. E hoje é a base para todos os projetos arquitetônicos urbanísticos que vêm sendo feitos, pelo menos em Estrela e nos municípios ali que a gente vem acompanhando. Então, aqui está um dos projetos que vai ser implantado em Estrela, investimento de mais de 17 milhões do governo federal, né? Repito, pela qualidade do projeto, e isso é um grande problema dos municípios, principalmente municípios pequenos. A gente tem muitos municípios no Rio Grande do Sul com 4, 5, 10 mil habitantes. E esses municípios não têm, dentro do seu quadro técnico, engenheiros, arquitetos, profissionais com capacidade e com gabarito e com expertise para montar projetos. E muitas vezes o município não tem capacidade financeira de pagar bons profissionais e acaba deixando muitas vezes os projetos para trás e às vezes perdendo a oportunidade de captar recursos porque não tem projeto. Né? A gente vem investindo em Estrela bastante no olhar um pouco diferente de que a gente precisa plantar para colher. Né? Não tem como a gente conseguir capitanear recursos se a gente não tiver bons projetos. E por isso que a parceria com a WRI funcionou. E aí, graças a isso, 17 milhões que vão ser implantados em Estrela com diversas ações ali. Jardins de chuva, a gente tem, inclusive, vários espaços esportivos, né, para ocupar o espaço onde estavam essas residências, a pista de skate, quadro, bom, várias ações aí, eu não vou citar todas elas, mas só trazendo para vocês que a base do projeto são as SBNs. Além desse, a gente conseguiu aprovar também um projeto que a gente chama de, é quase uma rua torta, sabe, a rua torta de Gramado. Nós nos inspiramos, né, eu acho que no mundo tudo a gente copia e adapta, né? E criamos, então, a Rua do Zigue Zague. Esses 2 prédios brancos que tem ali é a nossa antiga cervejaria da Polar, que fica na beira do rio. É um prédio onde a Ambev, então, produzia a Polar. E ele hoje está desativado e a prefeitura comprou esses prédios. São mais de 10 mil metros quadrados de área e que está caindo.
E graças ao olhar do governo do estado, hoje a gente conseguiu uma parceria com o governo do estado, que vai investir quase 40 milhões de reais para revitalizar esse espaço, transformar num grande centro turístico, cultural e gastronômico, para que a gente possa também ali garantir oportunidade para muitos dos empreendedores que perderam seus negócios na enchente. Então, esse espaço vai ser cedido gratuitamente para pessoas que tiveram, né, os seus negócios afetados pela enchente. Então, este é um projeto que já está chancelado, inclusive, pela Invest RS, que está fazendo toda a análise mercadológica, para ver que tipos de negócio que precisam ser instalados em Estrela. Mas, então, entre os prédios da Polar, a gente está fazendo esse zigue-zague. Antigamente, Estrela tinha um zigue-zague, que era uma rua, né, em zigue-zague, que funcionava para que as pessoas pudessem subir o morro sem cansar tanto. Então, a rua foi feita no formato zigue-zague. E hoje ele não existe mais. Então, a gente está reproduzindo, trazendo a nossa história, nossa identidade, a nossa cultura, para fazer um novo ponto turístico, que é esse zigue-zague, mas todo ele com SBNs, todo eles com jardins filtrantes, com sistemas de drenagem, porque justamente ali no topo do morro é o centro do município, e na parte de baixo do morro é o Rio Taquari. Então, o prédio da Polar, inclusive, foi atingido também pelas cheias, e esse zigue-zague, todo ele pensado a partir dessas soluções, e que vão ir fazendo o sistema, então, de drenagem para captar essa água da chuva e reduzir o impacto também no Rio Taquari. E ele fica justamente... ali dá para ver certinho, ó, o Rio Taquari aqui é o nosso porto, tá? Tudo que eu estou falando é gente na beira do rio, então é um do ladinho do outro praticamente, tá? Aqui a gente tem o Porto de Estrela. Aquela parte cinza lá, que aparece lá no canto, era um ginásio e que foi destruído. Estrela é o único município que tem entroncamento rodo, hidro, ferro e aéreo viário. A gente tem um aeródromo que também foi atingido. Estrela teve mais de 70% do seu território inundado pelas águas, e a gente, até hoje, por exemplo, a Brigada Militar de Estrela está atuando junto ao nosso CRAS, porque perdeu a sua sede. O Fórum perdeu todos os processos, o Ministério Público perdeu todos os seus processos. Teve pouquíssimos prédios públicos que ficaram fora da enchente, né? E o nosso porto, inclusive, também foi destruído. E o porto estava no movimento de ascensão, onde a gente vinha conseguindo trazer várias empresas para se instalar naquele local. E a enchente mudou a nossa realidade e nos obrigou a ressignificar. Então, aqui a gente está trazendo um projeto em conjunto com o Badesul, que é justamente buscando esse crédito que foi falado aqui há pouco, para que a gente possa transformar o espaço num espaço, sim, também empresarial, trazendo empresas e negócios que possam se adaptar ao movimento das águas, né? Mas também transformando num espaço de aventura, um parque de aventura resiliente, com capacidade também de trazer as pessoas para ficar de frente para o rio. A gente só preserva o que a gente conhece, a gente só protege aquilo que a gente enxerga. Então, a gente precisa fazer as crianças estarem lá dentro, vivendo aquela realidade, para saber que aquele lixo que está correndo ali na água, foi a gente que colocou, né? E aí a criança cria um processo também de conscientização. Então, aqui é um dos projetos que a gente está fazendo, então, em parceria com o Badesul e com a WRI, que está nos ajudando também nesse projeto. Aqui é um outro projeto que eu fico muito feliz, porque esse projeto a gente conseguiu agora, segunda-feira, foi anunciado pelo BRDE, então que o BRDE vai apostar neste projeto, que é a remodelação de várias ruas do centro da cidade, todas elas com sistemas de drenagem, jardins. Então, em todos os projetos vocês estão vendo que esse conceito está ali muito bem posto, mas a gente não tem recurso para a gente fazer. Então, mesmo que eu tenha que pegar o financiamento ali do Badesul, né, com juros muito subsidiados, tem outras ações que, para a gente conseguir fazer frente, a gente precisa de suporte. E esse aqui foi contemplado pelo BRDE, foram 174 projetos inscritos e só 15 selecionados, Estrela foi um deles. Então, a gente fica muito feliz que esse projeto está aí com a captação de cerca de R$1 milhão, que vai receber esse investimento e transformar a realidade das ruas do centro do município. E, finalizando, então, a gente tem a trilha ecológica, e aqui também é um recurso que a gente conseguiu do governo federal, e que vai ficar ali na descidinha daquele zigue-zague, ali no prédio da Polar, onde a gente tem todo um sistema de proteção também das encostas. Estrela, antigamente,
e o Robson, que trabalha no Badesul, é lá de Estrela, se lembra, nós tínhamos a Rua da Praia, onde as pessoas, tinha concurso, né, das mulheres, tinha escolha da Rainha da Praia, porque as pessoas tinham um acesso até metade do rio, era uma prainha que se tinha, hoje ela não existe mais. Então, sistemas de proteção para que a gente possa evitar também a erosão, antes que a gente tenha parte da cidade também engolida pelo rio Taquari. Então, aqui é um projeto que a gente está desenvolvendo também, já com recurso garantido pelo governo federal. E eu gostaria de encerrar falando isso, que os municípios que foram afetados pela enchente têm recebido o suporte dos governos. O governo do estado do Rio Grande do Sul, além de toda a questão habitacional, tem investido muito em diversos projetos, e também do governo federal. A gente tem 10 escolas que vão ser construídas em Estrela, além de outras 2, uma do estado e uma do município mesmo, recurso municipal mesmo. Então, são 12 novas escolas, 3 postos de saúde, CRAS e diversos outros prédios públicos. E isso só é possível porque a gente tem, sim, o suporte dos governos nessa reconstrução. E dizer para vocês que eu queria fazer um pedido especial, que as nossas empresas estão sofrendo. As nossas empresas, elas não estão conseguindo o suporte suficiente para dar conta e para conseguir se restabelecer. Muitas empresas tiveram a sua estrutura completamente perdida. E veio muito recurso dos bancos, mas é que a destruição foi muito grande. Então, a gente ainda tem uma lacuna muito grande para chegar. E o que a gente precisa, gente, é crédito. Se a gente der crédito para a empresa, ela cresce. E eu sempre digo que a prefeitura não faz dinheiro, né? A prefeitura gasta dinheiro. Então, nós precisamos que as empresas cresçam e se tornem cada vez mais fortes para que gere recurso suficiente para que a gente possa fazer a política pública. Porque política pública sem recurso é só discurso. Então, finalizar só mostrando o vídeo, se for possível, ele passar para a gente lembrar o que a gente passou, para que isso sirva de aprendizado, para que a gente possa evoluir, melhorar, ressignificar e reduzir todo esse sofrimento que as pessoas ainda carregam no coração. Então, a gente tem também um grande desafio pela frente de trabalhar o emocional, a autoestima, porque a gente tem muitos casos de suicídio. A nossa cultura germânica, ela tem essa característica muito forte. Quando o alemão ele não se sente muito bem protegido, ele acaba indo, infelizmente, comete esse ato de suicídio. Então, as nossas crianças estão doentes, nossas empresas estão doentes, nossas famílias estão doentes, e nós precisamos garantir que a gente possa ter saúde emocional e econômica para superar tudo isso que a gente viveu. Muito obrigada. Muito bem, prefeita. Obrigado, Karine. Vamos assistir o vídeo. Produção, por favor.
Muito bem. Obrigado, Karine. Eu acho que vocês que vivenciaram essa tragédia aqui, nós todos, né? Eu, mineiro, acho que o mundo todo, o Brasil particularmente, vocês principalmente, vivenciaram talvez uma das maiores tragédias climáticas do mundo contemporâneo. E nós não temos ideia do que é enfrentar isso, né? É uma sensação de impotência muito grande. Então, quando a gente vê o que você está fazendo, prefeita, uma nova forma de desenvolvimento urbano, uma perspectiva de diálogo social multinível, federativo, né, dialogando com o governo do Estado, com o governo federal, buscando recursos aonde você possa e tratando de fazer um movimento integrado que não se limita à intervenção puramente, mas também traz a dimensão humana, a vinculação dessa agenda com a saúde, com a autoestima da sua população. A gente sempre fica abalado, emocionado, mas a gente se enche de esperança. Então, eu queria pedir um aplauso à prefeita, porque ela simboliza a força do povo gaúcho, a força da resiliência que a gente precisa empenhar para enfrentar essa crise climática. Quero chamar agora as instituições que estão aqui do meu lado esquerdo, né, para se apresentar. Vou começar pela Fomenta Paraná. Cláudio, por favor, a palavra é sua. Acho que eu tinha me ouvido, né? Boa tarde a todos. Legal. Bom, primeiro feliz de estar aqui em Porto Alegre hoje, numa situação de normalidade. Tá? Um pouco antes desse período, ainda nesse período eu estava à frente da Companhia de Saneamento do Estado, a Sanepar, e eu lembro que 2 anos antes nós passamos por um antagonismo. Nós tivemos lá a maior escassez dos últimos 91 anos. Nós chegamos a um ponto de não ter água para abastecer para quase 3 milhões de pessoas. A nossa principal barragem ela ficou igual aquele chão do Nordeste, onde você vê aquele deserto, o chão rachado, ficou daquela forma. Em Curitiba. Inacreditável. E tem gente dizendo que isso não existe. Isso, André, eu ouvi aquele summit do Estadão, em que eu fui representar a BDE, em que uma das maiores gestoras de fundos do mundo, uma das maiores gestoras de fundos do mundo, decidiu então que não existe mudança climática. Portanto, ela não irá investir em nenhuma ação voltada a essa mitigação, por incrível que pareça. Aí o dinheiro fala mais alto, só que eu não sei se eles têm um planeta B, um plano B, para onde ir, mas enfim. E nós passamos por uma situação muito difícil, muito, muito difícil. E durante a dor, não é? Nós começamos então a buscar como resolver isso em curto, médio e longo prazo. O que fazermos? Uma das formas era a SBN. Não só para contenção, mas para reservação, para tratamento de água para ser potável, mas também para esgoto. Temos muitos sistemas que nós fazemos um pré-tratamento, e hoje eu digo que é a maior empresa pública do Brasil, de saneamento, e talvez uma das melhores do mundo. Ganhamos um prêmio em 24, com a melhor companhia do mundo, pela concretização do ODS 6, em Londres. Então nós temos, como hoje, e aí eu vou trazer aqui para a questão da agência de fomento, esse olhar para essas soluções baseadas na natureza. Como é que isso funciona? Porque isso não se faz de um dia para o outro. A natureza tem um tempo diferente, né, de uma obra civil. Nós começamos uma obra de 150 quilômetros, fizemos 30 em 5 anos. Mas, já com resiliência, se aquela estiagem acontecesse hoje, nós teríamos como manter a população sendo abastecida. Só com esse primeiro projeto, uma parte do projeto feito.
que o projeto é de 150 quilômetros. Aí não só de tratamento, reservação, turismo, não é? Uma série de outras atividades que pode se aproveitar de um problema, criar uma oportunidade. Não é? E com isso, nós trouxemos isso, claro, que a Fomento Paraná faz parte de uma política de Estado, um sistema de financiamento aos municípios, onde nós temos a parte pública e parte privada. Então, falando da parte pública, nós começamos a pensar, prefeito, é importante isso, e eu com a cabeça, então, do saneamento, vindo para a parte financeira, lá nós começamos a orientar a fazer, por exemplo, drenagem, de forma que esta água, quando está mesmo pouca água, ela servisse para um ponto de captação para servir a cidade, para ir para uma estação de tratamento de água e poder ser usada. E quando você direciona, mesmo sendo em pontos isolados, mas consegue direcionar para um ponto de captação, ela triplica ou quadruplica aqueles poucos pingos de água. Não é? Eu sei o quanto isso vale. Nós fizemos semeaduras de nuvens com avião e deu certo, com água. Buscamos água em pedreiras, em cavas de mineradoras desativadas, assim, coisas assim que, só contando, tiramos a água de pedra. Foi uma coisa assim absurda. Mas aprendemos. Então, hoje, dentro da Fomento, e nós, como eu disse, fazemos parte de um sistema onde temos ali a Secretaria das Cidades, temos um Serviço Social Autônomo, que é o Paraná Cidade, que cuida, analisa, ele recebe, analisa projetos, viabilidade e capacidade de endividamento dos municípios, faz toda uma análise geral para a operação de crédito no tocante à obra em si, a projetos, até que chega para Fomento e nós aí sim liberamos ou não o dinheiro. Mas com essa nova visão, e eu digo que não há mudança climática, o clima já mudou, nós temos efeitos das mudanças climáticas, são os efeitos, o clima já mudou. Então, olhando para isso, e você já não tem mais as 4 estações, a gente não sabe mais o que é isso. Então não dá para esperar que isso vai normalizar. Eu não gosto muito da questão de adaptação, que parece que a gente parou em zona de conforto e vai ali dar um jeito de se adaptar àquilo. Não. Nós vamos lutar para sim, diminuir, mitigar ao máximo e quem sabe chegar o mais próximo do que já foi um dia. A adaptação eu não gosto muito, mas no primeiro momento é necessário. Não é? Mas este ponto, então, com esta visão de como fazer, de como ter resposta, seja para a escassez, estou falando de água, e excesso, e daí todos os efeitos que isso traz, os nossos investimentos, as operações de crédito, já visando esse tipo de possibilidade. Porque hoje já é real. Não há mais o que se falar, pode acontecer. Não, isso vai acontecer. Não tem mais o que fazer. E isso nós fizemos rodadas quase 5 anos pelo mundo afora, falando desse tema, de um grupo internacional que fazia parte na época. E parecia que cada um contava a história dele era a minha história. E assim por diante, no mundo inteiro. Então, hoje nós voltamos, nossas operações de crédito, já olhando não só para as ODS específicas que fazem aderência a cada uma dessas ações, mas também no tocante à ESG. Nós estamos encomendando um trabalho do SEBRAE, temos um trabalho feito pela BDE, e estamos complementando esse trabalho agora para poder ter um ranqueamento para aquele nosso tomador do crédito, aí falando de município, que ele em algum momento pode, inclusive, diminuir os seus juros se ele aplicar essas boas práticas ESG, concomitantemente às ODS, porque elas são transversais e se enxergam sempre, não é? E vamos agora também, como fizemos agora, a mudança da política de juros do privado. Então, nós conseguimos um aporte do Estado do Paraná de R$200 milhões, e mais 100 que nós tínhamos, não é?
E nós mudamos, saímos de Selic, que era como nós captávamos, e passamos a IPCA. Então aquilo que um tomador de crédito pagava 28% ao ano, vai cair para 11%. E isso vai valer para o público também. Estamos terminando agora um trabalho onde nós vamos também sair do indexador Selic para o indexador IPCA. Para fechar esse grupo tão seleto de palestrantes, quero convidar o presidente do Badesul, Cláudio Gastal, para a sua intervenção. Gastal. Obrigado a todos. Eu queria começar a minha fala primeiro agradecendo a presença da Janete, né, presidente do Badesul, que eu tive o prazer de suceder, e presidente da BDE também, então, e aí companheira de longa data aí dos desafios, ela enquanto presidente do Badesul e eu como secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Estado. O bom de ficar por último é porque você pode fazer um wrap-up de que foi falado por todo mundo, né? E na verdade, melhor ainda é quando você tem parceiros junto no seu painel, ou seja, eu não preciso explicar muitas iniciativas que o Badesul está fazendo, porque Estrela e o WRI expuseram essas parcerias. Mas eu queria colocar, principalmente para quem não é daqui, ou seja, eu comentei aqui do lado, rápido, quando vai o vídeo de Estrela, é que um pouco, para vocês terem uma dimensão da questão, o que aconteceu em Estrela, com um grau muito alto, como em outros municípios, mas nós tivemos um impacto em 90% dos municípios do Rio Grande do Sul. Isso aconteceu em níveis diferentes em 90% dos municípios do Rio Grande do Sul. Então, você teve um nível de abrangência da tragédia muito grande, né? Que não é comparável, ou seja, com qualquer outra tragédia feita no mundo nesse sentido. Portanto, ele necessitou respostas muito rápidas. E aí é importante colocar, e aqui BNDES também, a velocidade e agradecer a velocidade também das respostas. Nós tivemos aí um processo muito rápido de criação de um gabinete direto aqui do BNDES em Porto Alegre, abertura de linhas de crédito subsidiadas, recursos colocados em uma monta, mas que são poucos frente ao que enfrenta, porque a crise e o evento climático, como uma guerra, você não recupera num ano, você vai recuperar em vários anos. Quem viu o painel de manhã, a questão o pessoal da CCGL, a questão do terreno, ou seja, das áreas degradadas, nós tivemos 10, 15 centímetros de áreas totalmente lavadas em termos de nutrientes e que tem que ser agora vai ter 20 anos para recuperar, para você tornar a recuperar o plantio naquela região e naquela área. Então, você tem um impacto de longo prazo e que você tem que ter resiliência também nas políticas públicas para que isso consiga avançar. Nós também tivemos, ou seja, num primeiro momento, abertura de crédito, FINEP fez o Standstill, BNDES, Standstill, Fungetur, Standstill, na área de turismo, que foi muito impactada. Tivemos aporte do Fungetur para um recurso também emergencial. Então, eu digo assim, o Brasil respondeu, de alguma maneira, de maneira bastante forte ao Rio Grande do Sul, mas claro que todos nós, no Brasil inteiro, não estávamos preparados para esse tipo de impacto, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o gabinete de crise do Covid. No Covid, aquilo ele foi acontecendo e você foi se preparando e foi 2 anos aí de uma tragédia, mas você teve um processo de evolução no Brasil inteiro, mas que você conseguiu. No caso da enchente, a velocidade foi muito rápida, né? O que a Karine colocou, ou seja, você subir 2 metros por hora é uma coisa absurda. Você teve regiões todas do Vale do Taquari, eu tive a oportunidade de acompanhar em Sinimbu, que é uma região perto de Santa Cruz, que acabou com a cidade, ou seja, ou como foi Mussum, como foi outros, ou seja, que você teve. Então, você teve uma velocidade muito grande do impacto, e isso foi quando a gente fala no Covid e na crise climática que nós vivemos,
No Covid, nós tivemos um problema de OPEX, né? Ou seja, pararam de operar. No caso da crise climática, o CAPEX e o OPEX foi tudo, né? Ou seja, você teve um problema muito mais profundo em termos econômicos, que até agora está em fase de recuperação. E, a partir disso, você cria, né, e começa a verificar iniciativas, e a gente já vinha, o Badesul discutindo, até pelo nosso Comitê de Sustentabilidade e Crise Climática e de Governança, nós já vínhamos discutindo, ou seja, de aprofundarmos as questões de estimular cidades, nós temos o programa Badesul Cidades, em várias linhas, de cidades terem alguma forma de terem créditos melhores para a questão da sustentabilidade, como já existia, mas aí entramos com a questão das soluções baseadas na natureza, a partir de uma parceria com a Secretaria de Reconstrução, e tivemos a parceria com o WRI, onde fizemos capacitações tanto para a equipe do Badesul, como também para a equipe do Estado, né, porque você também tem que ter este processo, não é algo trivial, não é algo simples. Quando a gente fala soluções baseadas na natureza, isso você tem que ter um aprofundamento técnico, conhecimento técnico, porque você foge um pouco da sua carteira normal, da sua estrutura normal. Isso não só para quem vai colocar o crédito, mas também para quem vai receber, o município, entender a importância, o gestor público, a sociedade, como a Karine muito bem colocou, ou seja, a sociedade muitas vezes olha e acha que o que é mais importante para si é o asfalto na frente da sua casa, do que daqui a pouco você ter um processo de saneamento adequado. É muito importante você ter daqui a pouco a questão de uma praça, mas não daqui a pouco acha do que ter daqui a pouco um cinturão verde, uma área esponja na cidade, porque você pensa, senão você tem um processo de conscientização necessário de fazer de toda a população, de quem fornece o crédito, do gestor público e da sociedade em geral. E aí nós tivemos essa iniciativa de criar essa linha do Badesul Cidades Verdes, né, com soluções baseadas na natureza. E eu tive no evento do Clay, na Expo Inter, né, e eu fui bastante transparente naquela discussão também da questão da captura de carbono, né, dos inventários de carbono, porque acho que ainda nos falta muito a capacitação e a consciência dos gestores públicos em geral, e aqui a Karine é uma exceção, desculpe, é uma exceção, né? É uma exceção de ter a consciência de que eu vou fazer projetos que muitas vezes vão passar o meu ciclo de mandato, né? E tem que ser continuado depois como um processo de longo prazo, porque é um processo para prever resiliência. Então, nós vemos hoje, nós temos, Estrela vai ser a nossa laranja de amostra, como a gente diz, é o nosso case, nós estamos, porque há muita dificuldade da venda deste tipo de solução nos gestores públicos, né? Nós temos que ter consciência, eu como secretário de planejamento digo, ou seja, nós pegamos o Rio Grande do Sul. Se você pegar 50 mil habitantes, você tem, abaixo de 50 mil habitantes, você tem 90% dos municípios, né? Então, a capacidade institucional embarcada nestes municípios é muito pequena para ter capacidade de pensar um projeto de solução baseada na natureza, pensar um projeto de buscar parceiros para isso, né? E com isso você conseguir aí colocar projetos na rua nesse sentido. Então, o próprio processo de parceria com a WRI, com a Secretaria de Reconstrução, com o próprio Clay, que nós temos conversado, a nossa grande preocupação no Badesul, nós somos uma agência de fomento, através do fornecimento de crédito da melhor forma possível, mas nós vamos ter que entrar numa etapa anterior nessa discussão, que é gerar capacidade técnica embarcada, institucional embarcada nos municípios e na sociedade para este tipo de projeto, para este tipo de solução. É uma nova cultura, porque nós temos uma nova realidade, como foi colocado por um colega falando, não é algo que aconteceu, é a nova realidade, são as mudanças climáticas,
A gente não pode achar que foi um evento isolado. Isso está acontecendo, porque nós tivemos no Rio Grande do Sul 3, 4 anos de estiagem muito grande. Eu brinco que eu consegui bater 2 recordes, o pior PIB do Rio Grande do Sul, o melhor PIB do Rio Grande do Sul. O pior foi numa estiagem e o melhor foi no ano depois da estiagem, porque dá o salto, mas ele acaba sendo porque nós tivemos esses 3, 4 anos de estiagem, depois a questão da enchente, e essa acaba sendo a nova realidade. Ou seja, você tem 3 anos de falta de água e 1 ano que foi uma questão absurda. E quando a gente sabe, por estudos, no caso do Rio Grande do Sul, que não falta água no Rio Grande do Sul, se nós pensarmos para a agricultura. A média de pluviométrica do Rio Grande do Sul, ela permite com que, se tu tivesse soluções de captura, de drenagem, de reservação adequada, você não sofreria tanto num processo de estiagem em determinados momentos. E no outro caso de excesso, nós temos que trabalhar com os municípios cada vez mais, de terem consciência, né, de que tem que investirem nessas soluções que perpassem, né, o mandato. E aí é indiscutivelmente um processo também de consciência da população. Quando eu faço nós temos ali hoje mais de 20% da nossa carteira é municípios. O Badesul tem quase 90% dos municípios do Rio Grande do Sul são clientes do Badesul, né? Quando a gente olha a carteira de projetos que são colocados, são projetos de infraestrutura, são projetos de pavimentação, são projetos, e a gente vê aquele pequenininho lá de sustentabilidade, um pontinho lá de solução baseada na natureza, porque ainda nós temos uma dificuldade, né, da população e do agente político de poder colocar aquilo como prioridade. E, por outro lado, eu também não tiro também a análise crítica que nós, como agentes de fomento, e também quem gera o nosso funding, né, também não está com essa preocupação tão grande, necessária, que deveria ter, de criar linhas, de criar funding especiais que permita isso, que estimulem essas soluções acontecerem. Então, você tem aí uma complexidade de atores na governança desse sistema, que seria o sistema de resiliência, através de soluções baseadas na natureza para municípios, que ele tem que ser repensado vendo todos os atores, desde a população, o cidadão que está lá na ponta, ao gerador do funding, quem tem o dinheiro, criando linhas que nós, como agência de fomento, poderíamos lançar mão para avançar nesse tipo de projeto. E nós também, como agência de fomento, criarmos, como é o caso, foi do aporte no Paraná, nós tivemos o aporte aqui no Rio Grande do Sul. Amanhã nós estamos lançando uma linha mais de 100 milhões para municípios, né? Mas também a nossa preocupação. Quando a gente olha a carteira de projetos que vem no município, a gente fica torcendo lá que venha coisas, né? E quando a gente vê, não vem, né? E aí é uma frustração muito grande, porque você prepara, você cria linhas especiais, você cria de forma, e acaba não sendo aquilo que é prioridade. Portanto, tanto ICLEI, WRI, a BDE, as agências de fomento, nós deveríamos ter na mesa, o BNDES, discutir a governança, o modelo, o sistema de financiamento de soluções baseadas na natureza, que perpasse a origem do recurso e até a questão da população que efetivamente está lá, e ela tem que exigir esse tipo de solução do seu gestor público. Então, a minha intervenção é essa. Obrigado. Muito bem, Gastal. Nós que agradecemos. Nós temos aqui já algum estouro no tempo designado. Eu diria, a entidade suprema do cerimonial já se aproxima. Eu não sei se a gente tem tempo de talvez recolher 2 ou 3 intervenções do público em bloco, 1 minuto de consideração final em cima das intervenções e uma reflexão final do moderador. Pode ser? Acho que a gente gasta 10 a 15 minutos para encerrar o painel. Então, se alguém tiver um comentário ou pergunta, eu quero deixar vocês participarem conosco aqui um pouco. Estou vendo a primeira aqui do Busato. Vamos circular o microfone para você, Busato, enquanto a gente já identifica a segunda ou terceira
intervenção para recolher em bloco. Vai lá. Rapidamente, não só reforçar, já que tem vários atores aqui que acho que estão alinhados aqui. Primeiro, agradecer, saudar as ótimas manifestações. O Noga, Gastal, eu vou porque o Gastal tem a mesma angústia que eu, né? A Estrela é uma exceção. O município de Estrela tem uma equipe técnica que elabora projetos de alta qualidade com o apoio do WRI. Mas é uma exceção, infelizmente. A gente tem captado recursos multilaterais, né, com AIB, com BID, e eu já falei isso até para o próprio governador aqui. Se nós não resolvermos o gap, o gargalo, da elaboração de projetos na ponta, eu não falo só nem de projetos resilientes, eu digo projetos que um pouquinho mais complexos. E aí eu quero saudar aqui também o WRI, né, o movimento do C40, até vou estar lá no Rio de Janeiro, tem um evento de 30 projetos, né, que eu acho que no âmbito do Brasil, que vão, né, passar por uma rodada de negociação com os multilaterais, mas isso eu falei para o pessoal do Grupo Boticário. A gente tem que, não é só uma questão de ter o termo referencial do projeto. A gente tem que ter a pessoal da engenharia, Cláudio, que tu conhece bem na área de saneamento, nós temos um problema de engenharia. Nós temos que ter uma equipe de engenharia, uma empresa de engenharia que pegue aquela ideia, né, que primeiro que a gente tem que saber qual é o problema, e transforme em um projeto básico para ser financiado e depois ser licitado. Senão a gente não vai resolver esse gap entre o problema das cidades e o funding, porque não é problema de funding, de recursos, né, especialmente agora no pós-reconstrução, mas é um problema técnico de engenharia que a gente não consegue fazer esse link da demanda, da necessidade do município para captação, para executar financiamento dos projetos. Então, saudar aquela iniciativa, mas eu já disse isso lá para o pessoal do Boticário. Tem que resolver o problema da engenharia, técnico. Senão a gente vai ter um monte de belas ideias e nenhum projeto executado. Obrigado, Busato. Muito bem, vamos fazer uma rodada aqui, 1 minutinho para cada um. Você começa, a gente faz aqui em bloco. Vai lá. Busato, como é que nós fazemos lá no Paraná? Nós temos o Paraná Cidade e tem um banco de projetos. Então, quem define então a política de Estado. Então, nós vamos mudando os componentes, método construtivo, tipo de material, e aí não tem como mudar. Porque senão você não vai conseguir fazer a operação de crédito, falando do município. É uma forma que você consegue, então, modificar esse jogo. Claro que você também precisa mudar a cultura dos engenheiros, dos arquitetos, tem toda essa cadeia, né, que está acontecendo. Mas é a forma que nós encontramos, que é um formato que dá certo, tem 25 anos, está lembrando que a forma de garantir o pagamento das operações é pelo ICMS dos municípios, então a inadimplência é zero, então, isso é muito importante. Mas este é o resultado. Se você tem um banco de projetos, como nós temos hoje, não tem como dar errado. Pode, na execução, alguém falhar, mas sabe como tem que ser feito. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Obrigado, Cláudio. Bom, de novo, Cláudio, agora o Gastal. Bom, eu queria basicamente agradecer a oportunidade mais uma vez da BDE desse evento aqui, das pessoas que vieram de fora, dos parceiros que vieram de fora, ou seja, é muito importante você ter essa regionalização e esse debate, essa discussão. Efetivamente, eu digo que o Brasil, eu tive uma oportunidade de atuar em nível nacional, eu digo que nós no Brasil, a gente ainda não é um continente, a gente é ilhas, né? Arquipélagos. Né? Então, nós devemos ser mais continente do que arquipélagos, ou seja, as experiências, a troca de informação, e aí a BDE, Godoy, parabéns, porque essa é uma das grandes funções de uma associação, é você começar a criar essa sinergia que a gente permite, e ampliando as parcerias, né, como o ICLEI, como o próprio WRI e outras tantas, para que a gente possa... Gente, só tem uma forma de fazer e resolver os problemas, é fazer junto. Né? Se não fizer junto, não adianta. Ninguém tem solução mágica e as experiências têm que ser trocadas, aprimoradas, porque nós temos grandes desafios pela frente. Obrigado. Eu também queria fechar aqui agradecer o convite da BDE. Aprendi bastante aqui com o panelista. Acho que Estrela, sem trocadilhos,
brilha comparativamente o grande número médio dos municípios brasileiros. Eu não sei se vocês viram a notícia que saiu essa semana, a Transparência Brasil divulgou um relatório, fiz uma pesquisa em 233 grandes municípios, em 8 estados, Rio Grande do Sul não estava, aqui do Sul, Santa Catarina, tem Rio, tem São Paulo, e outros, Norte e Nordeste incluídos. Das 233 cidades, grandes cidades, 13% possuem plano de adaptação climática. Então, se nas grandes cidades você tem um número tão inexpressivo de planos, imagina nas pequenas, as dificuldades são enormes. Então, de fato, é preciso ajudar, é preciso trabalhar junto. O BNDES até possui uma linha de estruturação para oferecer justamente essa parte técnica que os municípios não possuem, em muitos casos, estados às vezes também. Então, é possível, através de um financiamento, é um valor pequeno, acessar esse serviço que o BNDES oferece, elabora-se o plano de adaptação e aí os financiamentos podem acontecer através das agências de fomento, do próprio BNDES, de outras instituições. Não obrigatoriamente você tem que fazer o financiamento com o BNDES, mas é possível construir o seu plano de adaptação, de resiliência, através dessa linha. São recursos bastante competitivos. E, de fato, concordando com o Cláudio, a gente nem deveria mais, e ninguém está mais chamando mudança climática. Lá fora não é mais climate change, é climate crisis, é a crise climática, porque não é mais se acontecer, vai acontecer, a questão é quando vai acontecer, e a frequência e a intensidade serão cada vez maiores. Então é preciso que, no mínimo, tenhamos os planos. Estrela já está bem à frente, está na execução, realmente tem que ser um case a ser apresentado em outros estados, para que a gente possa incentivar que as cidades brasileiras avancem na questão da mitigação da crise climática. Tá? Obrigado à BDE, obrigado a todos aqui. Obrigado, Rangel. Prefeita Karine. Finalizar dizendo que agora, em novembro, a Estrela vai estar lançando um programa de incentivo às empresas, vão estar abrindo credenciamento para bancos, cooperativas de crédito, para oferecer a menor taxa possível, e o município vai bancar os juros, de preferência tentando chegar no juro zero, é nosso objetivo. E também reforçar esse programa que vai ser lançado amanhã, que o Gastal falou, porque a gente precisa aproveitar a oportunidade dessa tragédia para a gente pensar nas novas cidades com planejamento e reorganização territorial, porque a gente vai ter que ocupar os espaços que até então não estavam ocupados, e isto exige um investimento altíssimo em infraestrutura, com novas avenidas, com novos espaços. Então, isso é uma grande dificuldade que os municípios têm. Então, a importância da parceria com vocês aqui para que a gente possa pensar nessa cidade do futuro, né, com já todas essas, SBN, sistemas de drenagem, todo o sistema que a gente precisa já pensar no conceito de cidades inteligentes, principalmente, que o nosso trânsito hoje a nossa logística é péssima, A gente teve há poucos dias atrás o governador também ele lançando no Vale do Taquari a ponte Estrela Cruzeiro do Sul, um investimento de 360 milhões de reais, que vai garantir um novo padrão de desenvolvimento, mas acima de tudo uma solução logística, porque a nossa ponte que mostrou ali no vídeo, Estrela Lajeado, que faz a conexão com a parte norte do estado e a região metropolitana, inclusive passando direto lá, ficou abaixo d'água, Então, precisamos de soluções logísticas para que o nosso empresário e o nosso produtor não pare. Muito obrigado pela oportunidade, de coração, fico muito feliz de estar aqui aprendendo com cada um de vocês. Obrigado, prefeita. Henrique de Araújo. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Eu finalizo dizendo que o turismo é uma atividade de poucos em lugares onde muitos passam privações. E a gente precisa trabalhar com políticas públicas para que essas pessoas tenham um desenvolvimento humano muito melhor. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente no Rio Grande do Sul. Eu acho que pelo sotaque vocês perceberam que eu não sou gaúcho. E eu sou fruto de um edital do governo do estado para contratações de profissionais para a reconstrução do estado. Eu, junto com o pessoal ali da Secretaria de Turismo, de Oleno, Elizabeth, Cristiane, somos, junto com mais de 2.000 funcionários que vieram reconstruir esse estado. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e obrigado pela atenção. Muito bem, Henrique. Henrique Ivas. Os sinos tocam para terminar o nosso painel.
Bom, vou passar 3 mensagens e eu acho que o comentário do Busato ali é um gancho perfeito para falar uma das coisas que eu venho comentando. Sim. Uma coisa, eu concordo totalmente, tá? A falta de projeto, a falta de qualidade dos projetos e uma questão de engenharia é um gargalo. O que o acelerador nos mostrou, que talvez nem precisasse ter feito para se dar conta, é que esse apoio técnico que a gente oferece é enxugar gelo. A gente precisa de uma solução de escala, e aí eu acho que o Fomento Paraná Cidades é um super exemplo a ser seguido no Brasil, mas talvez a gente precise disso em escala nacional, e nem só estadual, ou que outros estados façam. Mas assim, a verdade é que são 25 anos desse exemplo e ele não é replicado. Tá? E são 2 anos do acelerador, ele não vai ser replicado. E eu não vou sair replicando o acelerador também. Eu falei para o pessoal lá também, não adianta a gente ficar fazendo mais 30, mais 40, mais 10. Não vai resolver o problema, a gente está enxugando gelo. Tá? Então a gente precisa de uma solução central para o apoio a projetos, senão a coisa não vai andar. Esse é o primeiro ponto. Agora, a segunda coisa que a gente aprendeu é que o apoio a projetos não resolve tudo também. Então, já não é suficiente na escala, mas também não resolve. Por quê? Eu falei ali, a gente apoiou 10. 3 conseguiram financiamento, Estrela é um deles. E os outros 7? O projeto era ruim? O que eu comentei, não era ruim. Foi o feedback que a gente recebeu. Então, qual é o problema? Tem um problema fiscal, tem um problema de vontade política, tem um problema regulatório. E tem um último problema, que é o meu terceiro ponto, que então a gente precisa resolver esse também, tá? E tem um último problema, que esse é o meu terceiro ponto, que é a concorrência, ou que a oferta de crédito dá para os projetos que não são ou tão bons, ou que enderecem a questão climática. A gente ainda financia outros projetos. E aí o prefeito que quer ir lá pavimentar a rua na frente da casa do fulano lá, consegue o dinheiro mais fácil, mais rápido e mais simples. Então, se a gente não parar de dar essa oferta fácil para o resto, também não vai resolver. Então, com esses 3 pontos, eu acho que eu fecho a conversa. Obrigado, Henrique. Muito bem, pessoal. Estamos fechando esse painel muito enriquecedor. Eu acho que ele coloca os problemas, mas apresenta as soluções. Eu quero fechar com uma mensagem de esperança. Né? Nós estamos às vésperas da COP30 e o documento de posicionamento da nossa constituency, que são os governos subnacionais, foi publicado ontem. E ele traz exatamente uma possibilidade, um pleito de que o Secretariado do Acordo do Clima, o NFCCC, reconheça oficialmente a importância da agenda urbana para o enfrentamento da crise climática. Isso parece óbvio, depois de uma discussão como essa que a gente teve, experiências como a do Rio Grande do Sul, como a do Paraná, isso parece óbvio, mas infelizmente não é. Então, nós estamos falando de uma transformação que precisa ser no plano internacional também e que precisa gerar uma repercussão na mudança de hábitos individuais. A prefeita disse, e isso ecoou depois, essa é uma agenda cultural, né? Porque se a política não segue a demanda do povo, a política também está desvirtuando a sua perspectiva de ação. E aí você tem 2 outros poderes que precisam estar integrados nessa ação. O Poder Judiciário, porque o Ministério Público bate à porta do prefeito, do secretário e cobra um tipo de ação que muitas vezes não está vinculada a essa abordagem, que é mais cara também, e os tribunais de contas, né, que fiscalizam depois a dinâmica de rendição de contas que as prefeituras, o Poder Executivo tem que empenhar. Então, nós estamos dizendo de um processo sistêmico, como o Gaston disse e nos colocou, nós estamos dizendo de instrumentalização das nossas agências, dos nossos bancos, de capacitação constante, de sensibilização, de educação para que a população também demande. Portanto, nós estamos falando de uma mudança de paradigma, de uma mudança de uma perspectiva ética nova que responda à nova necessidade à luz da crise climática que nos assombra, que nos assola. Eu tenho certeza que o exemplo de Estrela vai nos inspirar e eu tenho certeza que instituições como a ABDE, junto conosco, o ICLEI, o WRI e outras, atuando em rede, vamos conseguir juntos transformar o mundo. Parabéns, André, Cristiane, também o Eduardo, toda a equipe da ABDE que botou de pé um evento tão importante como esse. Vamos em frente com fé, com esperança e com determinação.